A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Jó, lá no capítulo 41. Eu vou ler para vocês o versículo 8, que fala assim: Tente encostar a mão nele, e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Irmãos, essa passagem aqui é uma conversa que Deus tem com Jó. E ele fala do poder. Quem pode enfrentar o monstro Leviatã? Fala do poder desse monstro Leviatã. Essa palavra Leviatã é citado umas 5 vezes na Bíblia, em contextos diferentes. Aqui nessa parte da Bíblia, fala-se de um monstro que, pelos estudiosos, é um peixe grande, gigante, de uma força excomunal. Então, é algo aterrorizante, que é difícil de um homem enfrentá-lo, vencê-lo, por causa da ira, por aquilo que ele é. Então, descreve que ele tem umas escamas fechadas, uma pele muito rígida. Depois, Deus começa a explicar ali, falando sobre as pernas, né? De Leviatã, a força que ele tinha. Então, era um peixe gigante, era um monstro aquático, não chega a ser um peixe. Era um monstro aquático que aterrorizava. Mas por que Deus chega nessa parte dessa conjectura com Jó? Porque Jó estava confrontando Deus diante das provações que ele estava passando. Então, ele não aceitava aquilo que ele estava vivendo, porque o processo realmente era doloroso. Um homem que tinha tudo, de repente ficou sem nada. Ficou até sem a saúde, e ele começa a fazer uns questionamentos com o Senhor. E Deus tenta, através desse diálogo, mostrar para ele que ele não é nada, que o poder está nas mãos do Criador, que foi quem fez esse Leviatã. Fez um monstro aquático com tanta força, com tanto poder. Se ele é o Criador e ele teve capacidade de fazer um monstro com tanta veemência, com tanto, sabe, com tanta força, um animal praticamente invencível, o Criador, ele é muito mais poderoso do que a criação. Então Deus estava mostrando para ele, através desse exemplo, que o Criador é muito maior e poderoso do que a própria criação. E que o poder estava todinho nas mãos de Deus. Que ele sabia tudo o que estava acontecendo na vida de Jó. Ele não tinha perdido o controle de nada do que Jó estava vivendo naquele momento. Absolutamente nada. E muitas vezes nós, quando estamos na provação, nós agimos que nem Jó, porque nós não entendemos o que estamos vivendo. Nós não entendemos o que as pessoas estão fazendo conosco, o porquê que nós estamos passando por um processo tão doloroso, sendo que nós não fizemos tantas coisas ruins assim. Aí você vê pessoas que são más de coração, vivendo uma situação mais larga, né, mais avantajada do que você. Às vezes nem em provação nenhuma não está passando e você não entende. Isso tudo vai gerando revolta. Isso tudo vai gerando angústia, né, e dúvidas no nosso coração. E isso aconteceu com Jó. E Jó questiona com Deus essa situação que ele está vivendo. E Deus vem com a história de Leviatã e começa a dar esse exemplo para Jó. E Deus pediu que eu lesse para você hoje essa palavra, para que você venha entender que o poder está todinho nas mãos do Criador. Você não tem que ter medo de nada diante do que você está vivendo, porque Deus não perdeu o controle da sua vida, como ele jamais perdeu o controle da vida de Jó. Por mais difícil e forte que fosse a provação que Jó estivesse vivendo. Que foi um processo doloroso, irmãos. Foi um processo muito difícil. Esse homem ficou numa situação deplorável. Não só financeiramente falando, que ele perdeu os 10 filhos que tinha, mas a saúde dele. Porque a lepra, ela é terrível. Ela dá mau cheiro. Ela vai apodrecendo a pessoa viva. Vai comendo a carne da pessoa viva. Então ele ficou desfigurado diante da doença. Ele ficou, sabe, sem os lábios, as orelhas. Ele ficou deformado, ele ficou monstruoso. O leproso naquela época tentava se cobrir o máximo que podia, porque eles ficavam deformados ao longo do tempo.
Eles iam perdendo tudo, os dedos, perdendo tudo, enfaixavam aquilo, porque era ferida aberta. Então ele passou por situações dificílimas. Aquilo coçava. Ele usava um caco de telha para se coçar. Então ele passou por uma humilhação assim, absurda, e diante dos supostos amigos, da mulher também que não compreendia o processo da provação que ele passava. Ele foi muito julgado. E isso acontece com você. E você está aí com as mesmas angústias de Jó. As mesmas. Por que que Deus não fez nada até agora? Está chegando o final do ano. Deus falou que que ele não tinha feito o ano passado, que ele ia fazer esse ano. O ano passado você ficou esperando uma determinada restituição e Deus fez outras coisas na sua vida, não foi a restituição que você estava aguardando. Você já entrou no ano revoltado. O ano já trouxe várias revoltas, porque já foi um ano difícil, um ano de provação. Um ano de provação para quem conhece Deus, para quem não conhece o Senhor. Então foi um ano que foi trazendo, sabe, muita angústia para o coração daquele que conhece a palavra. Porque parece que se tornou mais distante as provações, diante das provações que você vive, a promessa que Deus te fez. Então parece que, sabe, que nunca mais você vai viver o que Deus te prometeu, porque o negócio ficou muito distante diante de tudo que Deus tinha falado para você. O ano passado já foi um ano difícil para você, foi um ano que você passou arrastando. E você achou que 2020 seria um ano em que você ia descansar no Senhor, que você ia conseguir, né, viver grandes situações com Deus. Mas nós precisamos pegar também a história de Jó e analisar como que ela foi. O início para Jó também não foi bom, não foi farto e próspero. Você teve fases aí iniciais na sua vida que você também teve momentos de fartura, de prosperidade na sua vida. Em todos os sentidos, de saúde e tudo. Chegou um determinado momento que você ficou sem essas provações, sem essas prosperidade de Deus. Provações não, prosperidade de Deus. Você ficou, você não estava próspero talvez em todas as áreas ou em algumas áreas da sua vida. Então você passou uma metade da sua vida pagando um preço aí que você não esperava. Vento veio, terremoto veio, sabe? Engoliu tudo. Foi meio complicado. Mas nós temos que entender que a história de Jó, ela só tem um final feliz. Ela tem o final dela é que se torna feliz. Então, se a sua vida está meio que baseada na vida de Jó, no sentido de você ter perdido tudo, você pode ter certeza que o final será muito melhor e grandioso, como foi a vida de Jó. E eu estou aqui justamente para te trazer essa palavra. Que o final das coisas é muito melhor do que o princípio delas. Isso daqui é bíblico. Eu não estou inventando essa palavra. É Deus que fala na palavra. Que o final das coisas é muito melhor do que o início delas. O final da vida de Jó foi glorioso por quê? Porque Deus restituiu 7 vezes mais do que ele havia perdido. Deus restituiu os filhos, que aos olhos de outras pessoas seria impossível ele ser pai novamente de mais 10 filhos. Mas Deus restituiu a saúde dele, ele não tinha saúde. Como que ele ia ter uma vida íntima com uma pessoa daquele jeito? Mas Deus não faz nada pela metade. Quando ele chegou a ter os filhos novamente, ele já estava curado. A situação não foi feita pela metade. Então Deus restituiu a pele dele, a saúde dele, a estrutura dele, em todos os sentidos da vida dele. Financeira, psicológica, emocional, física, familiar. Então Deus manda falar para você não se desesperar, porque o final será muito melhor do que o início das coisas. Você talvez tenha passado um início aí difícil, uma metade conturbada, que você não estava entendendo, que é a história de Jó. Mas Deus manda dizer para você que a restituição que ele vai fazer vai superar todas as dores que você passou lá atrás. E Deus não fará nada pela metade. Deus vai trazer honra em todas as áreas da tua vida. Você só precisa confiar em Cristo. Confiou em Jesus? Deixa ele conduzir, que ele sabe o que está fazendo na sua história. Então não tem por que você se apavorar, ficar desesperado. Ai delas, mas é muito difícil esperar. Irmãos, eu vivo a mesma situação. E quando a gente tem uma missão com Deus, que a gente tem ministério, tem gente que assiste aqui meus vídeos que também tem ministério. Você sabe que a cobrança é maior. Para nós é pior ainda. A cobrança é muito maior. A responsabilidade que a gente tem com vidas é muito maior do que uma pessoa que não tem um ministério. Então a gente não pode o quê? Desistir, porque a gente precisa confiar no Deus que nós servimos, porque Deus tem propósito em todas as situações que a gente vive. E existe um tempo para todas as coisas abaixo do céu. Então Deus está numa dimensão
espiritual maior, em uma energia muito maior do que a gente possa imaginar, ele tá. Mas ele tem o controle sobre todas as coisas aqui embaixo. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo que está acontecendo, tudo que você vive, é criação do Senhor. Existem coisas que são criações humanas. O avião foi o homem que fez, o carro foi o homem que inventou, o celular foi o homem que criou, mas baseado na matéria-prima que Deus deixou na terra. Baseado na sabedoria que Deus dá ao homem, porque a inteligência do homem vem de Deus. Então, diante de tudo aquilo que Deus fornece, o homem vai lá e cria, o homem vai lá e vai inventando coisas, vai facilitando a vida. Mas tudo vem de um princípio, e o princípio é Deus. E Deus é o amor puro, irmãos. Deus não quer o mal de ninguém. Ele quer fazer a gente prosperar. E ele usa muitas vezes as limitações, ele usa muitas vezes as provações para que a gente venha desbloquear o nosso cérebro. Porque se a gente ficar com a mente tacanha, nós vamos ser governados, escravizados a vida toda pelo plano espiritual maligno. E você nunca vai conseguir avançar e comer do melhor dessa terra e usufruir do que ele tem para sua história. Então, todo esse processo que você passou, Deus teve propósito em todos os sentidos. A aprovação, ela nunca vem só para nós. Ela vem para quem está ao nosso redor. Pessoas que estão na sua vida, pessoas que vão entrar na sua história, pessoas que entraram e Deus já tirou. Porque não suportaram ver o seu crescimento, a sua evolução e aquilo que você é em Deus. Então, Deus vai lá e tira, Deus arranca. Então, a gente não pode, desesperar achando que Deus esqueceu a gente na aprovação, porque ele não faz isso. Ele é responsável pela nossa história. E ele zela pela promessa que ele te fez, porque é o nome dele que está em jogo. E diante dessa situação toda, existem várias vidas aguardando o seu testemunho, para que eles possam se firmar mais em Cristo, saber da existência de um Deus que faz, de um Deus que executa, de um Deus que transforma, um Deus que liberta. E Deus vai, trabalhando nessas situações que a gente vive, constrangedoras e difíceis, para que a gente venha amadurecer, para podermos receber as bênçãos que Deus tem para nós, os milagres, para que a gente possa passar esse testemunho para outras pessoas. E nós precisamos confiar em Cristo. A caminhada não é fácil, irmãos. Eu tô aqui quase dormindo gravando esse vídeo. Tô muito cansada. Mas eu tô aqui cumprindo uma ordem do Senhor. Que Jó, por mais que ele questionasse, ele ficou na obediência. Então, por mais que a gente questione com Deus o período em que a gente está passando, por quê? Por que a situação está tão apertada? Por que está tão difícil? Porque você não consegue ter paz diante da provação que você está passando. Mas Deus manda dizer para você, eu não perdi o controle de nada disso. E eu estou chegando com a virada que você precisa, porque o final das coisas é muito melhor do que o início delas. O que você tem que fazer agora é alegrar o teu coração e confiar em Deus. Simplesmente confiar, porque Deus vai trabalhar em cima da tua fé. Tem hora que a gente cansa, tem hora que a fé da gente enfraquece, esfria, mas não significa que Deus não vai fazer. Você pode ter uma fé pequena, do tamanho do grão de uma mostarda. Com ela mesma, Deus faz a obra. Deus já sabe o quão você tem esperado. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe o que você tem suportado. E Deus manda dizer para você, estou trabalhando na sua história. Estou fazendo coisas que você não vai nem acreditar quando eu colocar nas suas mãos. O que você precisa fazer é acreditar e confiar. Irmãos, infelizmente, eu poderia chegar para você e falar assim, olha, vai vir rápido, vai ser que nem o processo do micro-ondas. Você vai colocar lá 1 minuto, 2 minutos a sua promessa lá dentro e o seu milagre vai sair prontinho. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Eu falo pela minha vida com o Senhor. É um processo. E tem fases que são longas, irmãos. Não tem como a gente fugir disso. E a gente ultrapassar esses processos é muito complicado, porque envolve muita coisa. Tem coisas aí que envolve que você, por enquanto, não vai ter noção disso. Mas daqui a pouco você vai ter noção do que está acontecendo. Teve coisas que você perdeu porque foram arrancadas de você, como foi arrancado de Jó. Foi literalmente roubado, tirado dos seus direitos. E você ficou numa situação difícil, sem saber para onde correr. Só que diante dessa restituição, Deus também chega com justiça. E às vezes Deus deixa passar o tempo, para que o tempo venha favorecer você, diante das perseguições que você sofreu, diante da justiça, que você tem que viver com Deus. Às vezes é até diante da justiça humana,
Porque a justiça humana tem prazos para poder fazer as coisas. Então, às vezes, para você buscar seu direito, você tem que ter tanto tempo para poder buscar aquele direito. Então, tem várias coisas que Deus está fazendo que você não compreende, que está dentro de um processo de milagre. Tem coisas, às vezes, que você está buscando em Deus uma cura. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que Deus está falando com alguém. E você está assim, eu vou dar o exemplo da minha filha depois, que é muito interessante. E vocês estão esperando, só que não existe ainda nada que venha combater essa doença sua ou facilitar a sua vida diante desse processo. Mas Deus está te sustentando diante do processo que você está vivendo. É mais ou menos que nem joga aquela lepra dele lá. Aí o que Deus faz? Deus trabalha toda a área da medicina. Deus vai lá, capacita algumas pessoas para descobrir um processo de cura para você ou que venha aliviar o seu processo de vida nessa terra. Porque ele vai trabalhando a medicina, ele vai trazendo recurso. Há muitos anos atrás, a minha filha caçula nasceu com muito problema de saúde. Eu descobri com 1 ano e meio, mais ou menos, que ela tinha problema visual. E ela nasceu com hipermetropia. Então era uma menininha de colo, um bebê de colo, que usava um óculos, que esse aqui meu é levinho diante do que ela usava. Que era pesado, irmãos. Tinha um ganchinho atrás da orelhinha. Ela se adaptou bem porque ela não enxergava de perto, então para ela abriu-se um novo mundo. Ela tinha um ano e meio. E eu consegui descobrir que ela tinha problema visual. Eu sempre fui uma mãe muito zelosa. Qualquer coisa que eu desconfiava, eu levava. E o comportamento dela começou a me incomodar e eu senti que tinha algo errado e levei no oftalmologista. Descobriram que ela tinha hipermetropia. Durante anos, irmãos, tinha lente para tudo quanto é tipo de problema visual que você possa imaginar. E o grau dela era muito alto. Não existia lente. Então, ela passou anos da vida dela usando tampão para desenvolver, tirar o estrabismo dos olhos. Então, ela usava tampão num olhinho, chegava a machucar a pele. Aí, depois tinha que mudar, usava no outro. Aí, chegou uma época que a pele dela não suportava mais o tampão. Começaram a colocar um tampão de borracha na lente do óculos. Então, às vezes ela transpirava, ou às vezes estava um dia muito quente, aquilo soltava. Aí, tinha que ensinar ela a colocar. Então foi uma luta muito grande, e fora os bullying que ela sofreu a vida toda na escola, porque ela usava óculos. Ela chegou a ser agredida pela mãe de uma menina, que teve coragem de chamar minha filha de 4 olhos. Era a mãe de uma menina que se incomodou com a minha filha, não lembro porque que era, elas eram crianças. E ela chamou minha filha de 4 olhos. Então, um adulto fez isso. Então ela passou por uma fase difícil e eu tinha que driblar a situação que eu vivia, um relacionamento abusivo, eu tinha que ter psicologia para criar minhas filhas. Eu não sei como que eu sobrevivi, não sei como que eu estou viva hoje. Mas eu sei que é a força de Deus na minha história. Mas passaram-se os anos e desenvolveram uma lente para o problema dela. Hoje ela usa óculos só para descansar a vista, porque ela tem uma lente implantada dentro do olho, que há muitos anos atrás não tinha. Se existisse uma lente quando ela era mais nova, na pré-adolescência dela, que a pior fase do ser humano é a pré-adolescência e a adolescência, teria facilitado muita coisa no psicológico dela. Ela teria sofrido menos perseguições porque ela usaria lente, ninguém ia saber que ela tinha problema visual, a não ser que ela contasse. Mas ela precisava usar óculos, não tinha recurso. Então Deus foi sustentando ela durante aquele período, durante todo aquele processo, para que ela pudesse, diante de tudo aquilo que ela estava sofrendo também, amadurecer como ser humano, ver o que não é legal fazer isso com o outro. Porque Deus foi permitindo essas dores na vida dela. Até que ela fosse lá e ela fizesse essa reversão. Pudesse colocar essa lente nos olhos dela e ela ter uma vida mais tranquila nesse sentido. Demorou um pouco, ela estava bem mais adulta, ela estava já tinha passado aquela fase aborrecente. E ela conseguiu fazer essa cirurgia. Então tem coisas na minha vida e na sua vida que é o mesmo processo que a minha filha passou. Tem hora que Deus faz a gente esperar uma coisa durante uns anos, porque aqui não existe o recurso que você precisa naquele exato momento. E Deus tem algo maravilhoso para te entregar. E você precisa esperar esse tempo para que aquilo seja desenvolvido. Às vezes você quer trabalhar com algo, Deus está esperando, fazendo você amadurecer durante esse período, montando situações para colocar algo grandioso na sua mão, para que você tenha a sua independência financeira. Para que você venha ter a sua liberdade financeira. Tenha seu próprio negócio. Então Deus tem maneiras estranhas, difíceis aos nossos olhos de trabalhar,
Mas chega um determinado momento que a gente entende o que ele fez. Ele fez algo na vida de Jó que era algo assim assustador aos olhos de todo mundo começou a condenar ele, porque ele tinha muita coisa. Era o homem mais rico que existiu, que a Bíblia conta, ele era o mais rico. Ele era um sheik árabe riquíssimo, milionário, trilionário. E ele de repente ficou sem nada, nem ele entendeu o processo que ele passou. Entendeu? Ele dormiu na bênção e acordou na provação. Perdeu os 10 filhos, imagina a dor desse pai perder os 10 filhos. Mas a provação que ele estava vivendo não era só para ele, era para as pessoas também que estavam ao redor dele. Deus estava testando o coração da esposa, os supostos amigos, que Deus queria punir os amigos, foi ele que pediu clemência para o Senhor, misericórdia, que Deus queria já matar todo mundo, porque ao invés de ajudar no momento da provação, ficou julgando. Não procurou saber em Deus o que estava acontecendo com ele. Mas o nosso Deus é um Deus de recompensa. E o final do estágio de Jó, o final da vida de Jó, foi muito melhor, irmãos. Porque Deus restituiu 7 vezes mais do que ele tinha. A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Veio dupla honra para a vida desse homem. Tiveram que calar a boca. Se respeitavam ele quando ele tinha dinheiro, agora que Deus voltou a restituir, respeitaram muito mais. E agora com temor, porque sabiam que Deus era na vida dele. Deus manda falar para você, eu não perdi o controle da sua história. Você pode estar cansado da caminhada, você pode estar até frustrado, porque não veio ainda o que eu te prometi. Mas o final do ano está chegando e Deus tem surpresa para a minha vida e tem surpresa para a sua vida também. E nós vamos aguardar em fé. Nós vamos persistir nessa caminhada, porque Deus vai nos surpreender, eu creio nisso. Nós vamos aguardar. Deus manda dizer para você que o último estado é muito melhor do que o primeiro. Então, descansa, porque está chegando o final do ano. Está chegando o final do ano. E você tem que confiar em Deus, que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Irmãos, nada para Deus é impossível. Absolutamente nada. Deus pode fazer em 24 horas, sabe? Desenvolver coisas na sua vida durante uma semana que Ele não fez o ano inteiro. E te entregar algo maravilhoso em 24 horas. Então não desista do que você já conquistou com Deus até aqui. Não é hora de você desanimar, não. Jó ficou desanimado um período, quis também muitas vezes, sabe, desistir, ele não perdeu a fé. Mas ele queria desistir, porque ele achava que não tinha saída. Mas Deus vai lá e mostra para ele que o poder está todinho nas mãos dele. Quem é que fez o Leviatã? Foi Deus. Se o Leviatã é uma criatura, um monstro aquático tão poderoso, imagina quem o criou, o poder que tem. Então nunca se esqueça disso. Confia no Senhor, aguarda em Deus, deixa Deus trabalhar a sua vida. Não é hora de você desistir de nada. Deus está mandando você aguardar. O mês, sabe, não terminou ainda. O ano ainda não acabou. E Deus tem coisas maravilhosas para te entregar. Deus manda dizer para você que Ele vai te surpreender. O que você tem que fazer é acalmar. Tem coisa nova chegando para a sua vida. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Deus sabe como você sofreu e Deus manda dizer para você que vai ter recompensa de tudo que você passou. Do período que você esperou, de todo o sofrimento que você passou, da fé que você exerceu, da fidelidade que você teve com o Senhor. Então creia nas promessas de Deus. Porque está tudo de pé. Deus manda dizer para você que nada, nada, nada vai ficar perdido. Todas as promessas estão valendo. E Ele está trabalhando em todas elas. Deus tem controle sobre todas as coisas. A gente não entende como que Ele tem, mas Ele tem. Tá? Toma posse dessa palavra. Lembre-se sempre que, sabe, o final das coisas é sempre melhor do que o início delas. E que o ano ainda não acabou. E que o que Deus fez na vida de Jó, Deus fará na sua história. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.